Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do CopaCast na versão do Metaverso. Hoje vamos falar de um assunto muito importante das empresas e também para que você consiga criar uma carreira ou fazer uma carreira dentro disso, tá? Então hoje a gente vai falar sobre sucesso ao cliente, ou mais conhecido como Customer Success. O que isso significa, de onde vive, onde comem. E hoje a gente trouxe aqui um convidado muito especial, um convidado incrível, que ele já trouxe milhões e milhões, não sei se até de dólares, né? Mas eu acho que já trouxe milhões de reais, tenho certeza, em vendas, em produtos, em tudo que ele está fazendo dentro da empresa dele. Então eu tenho certeza que ele vai dar um panorama, a gente vai trazer coisas muito práticas, muito dinâmicas, para que você consiga aplicar isso dentro da sua empresa, ou para que você entre nessa área que é uma área gigantesca. Muitas empresas estão estruturando essas áreas dentro dos seus negócios, e vai ser um episódio incrível. A gente vai trazer coisas práticas, cases práticos para você aplicar hoje, você sendo pequeno, grande ou médio empreendedor, ou se você está procurando um trabalho remoto ou trabalho até presencial para conseguir trabalhar nessa grande área que é de sucesso ao cliente, ou a área de vendas também. Tenho certeza que a gente vai acabar pincelando sem querer aqui a área de vendas, porque o nosso convidado ele tem muita experiência com vendas, então a gente vai conseguir atrelar essas duas áreas aí, beleza? Então vamos lá. Vamos começar aqui pelo Gui, né? Que vocês já conhecem, o meu sócio aqui do Grupo Copa. Quiser se apresentar aí, depois a gente vai apresentar o nosso grande convidado. Vamos lá. Fala galera, boa noite, tudo bem? Mais um episódio, a gente aqui no CopaCast. E como eu falei no primeiro episódio, de agora em diante a gente vai começar a trazer as pessoas realmente inteligentes aqui. E hoje, para começar em alto nível, cara, a gente trouxe um cara fora da caixa, para a gente ter um papo super bacana aí. Show demais. Então vamos lá, apresente-se, seu Grasman, o grande homem grama. A gente chama ele de homem grama. Pra quem não sabe, o Grasman a gente estudou junto. E o nome dele é Grassman. E a gente chama ele de homem grama. Tá até verdinho aqui, ó. Foi especial de você, hein, Grasman? Foi por sua causa. Vai lá. Salve, rapaz. Eu sou o Pedro, homem grama Grasman, como o Caio já comentou. E, pessoal, vocês podem estar pensando nesse tema sucesso de cliente, está muito na moda, mas tem um pessoal que não conhece. Eu trabalhei sempre muito em vendas, né, igual o Caio comentou. Desde vender móveis, seu sofá que está na sua casa, uma mesa de jantar, até tecnologia IoT, hardware para a indústria, e agora Edge Computing, que é uma das... Passei entre inteligência artificial também, mas agora estou vendendo Edge Computing, que é uma das tecnologias mais disruptivas para empresas gigantescas. Então, eu posso dizer e afirmar que Customer Success, sucesso do cliente, é algo essencial em qualquer negócio, seja ele qual for, e dá para aplicar com exemplo prático em qualquer uma das áreas. Então, vem com o tio Grama e vamos aprender um pouquinho sobre isso. Legal, show demais. Então, gente, ó, para quem não sabe, né, para quem ainda não viu o primeiro episódio, o CopaCast, ele é uma iniciativa de um podcast dentro do metaverso aqui, né, dentro de uma plataforma imersiva, da qual 15, 30 minutinhos antes a gente entra aqui, a gente começa a trocar ideia, a gente troca networking. Então, se você quer ter acesso aos convidados, ter acesso a uma informação mais privilegiada, né? Então você pode entrar aqui e você vai ter aplicações e técnicas à primeira mão. A gente vai trazer pessoas aqui, o Grasman, inclusive, ele vai aparecer em mais episódios nossos, então ele gosta muito de podcasts, então a gente vai trazer outras pessoas, então vai ter a presença dele aqui também, então achei muito importante trazer ele no nosso segundo episódio, tá? Então, você que está ouvindo através de uma gravação, né? A gente tá ao vivo aqui, então a gente disponibiliza o link dessa plataforma que a gente está utilizando para começar a conversar e trocar ideia. Então a gente disponibiliza esse link para você entrar ao vivo aqui com a gente, para ter esses minutinhos antes do episódio, para ter networking, para conhecer a plataforma, ouvir o episódio ao vivo, fazer perguntas caso você desejar, tá? Então aqui o tema ele vai ser sobre essa parte de sucesso ao cliente, né? O que é isso e como que eu posso trabalhar com isso, gente? Eu posso te garantir
que ao final desse episódio vocês vão ter coisas práticas. Onde você inicia? Se você tem uma empresa, se você é um dono de negócio, né? Aqui pro Grassman conhecer um pouquinho mais de quem escuta a gente. Então se você é um dono de negócio e você quer aplicar essas áreas, essa área no caso, né, dentro da sua empresa, ou se você é um profissional que está procurando fazer uma migração de trabalho, ou se você está querendo ganhar mais, ou se você está querendo entrar num trabalho remoto, por exemplo, porque é possível trabalhar remoto dentro dessa área, aqui é o seu lugar, e eu tenho certeza que nesse episódio você vai realmente conseguir se desenvolver nessa área, tá bom? Então vamos lá, vamos para começar aqui, né? Perguntar a pergunta-chave aqui para o nosso convidado, Grassman. Grassman, para você, o que é sucesso ao cliente? O que é isso, cara? Cara, basicamente, assim, sucesso do cliente é você precisa fazer essa pergunta para o seu cliente, em primeiro lugar, né? Porque é muito fácil você vir aqui, dar essa resposta de bate-pronto, falar, sucesso para o cliente é isso, mas depende muito do que serviço você está fornecendo e é sempre, de forma prática, garantir que na jornada do cliente, na jornada de compra dele, seja pré-compra, durante compra, depois, num contrato, que ele obtenha sucesso no que ele deseja fazer. Se ele quer comprar um produto seu, você tem que garantir que a experiência dele seja boa. Então, a jornada de sucesso do cliente começa lá no início, mas você não para por aí. Até para explicar um pouquinho, assim, de onde que veio essa parte de sucesso do cliente, que é um termo que está na moda, mas entender um pouquinho historicamente, né, Caio, a evolução do modelo de negócio das empresas. Começou com B2B, mas hoje a gente já tem muita coisa B2C. Antigamente você vendia um produto, uma caixinha, entregava para o seu cliente e o ciclo de vendas acabava a partir do momento que o cliente recebia esse produto. Mas com o advento de tecnologia, com o advento de modelos de nuvem, as soluções de software, deixou de ser adquiridas, então o seu cliente ele fica com você durante um tempo depois que ele compra esse produto. Então você tem que garantir de forma resumida, a gente vai abordar muito mais a fundo essas etapas, né? Mas você garantir que o seu cliente ele esteja satisfeito, esteja com a sua jornada de forma eficaz durante todo o processo. Legal. Você tem alguma coisa a compartilhar? O Guilherme, né, ele toca bastante a parte, como eu falei para vocês, né, no último episódio. Para quem não sabe, o Guilherme ele é meu sócio no Grupo Copa, que é uma empresa de marketing e dados, e ele tá muito mais próximo na parte de operação nossa, né? Então ele é como se fosse um COO aqui da empresa, e ele acaba estando próximo nessa parte de sucesso ao cliente, né? A gente tem um departamento dentro da Copa que fala sobre isso, a gente tem uma pessoa incrível tocando esse departamento. Carol, um beijo se está ouvindo a gente aí. é a nossa líder aí na parte de sucesso ao cliente. Eu queria ouvir um pouquinho de você, mais para a área do marketing, mais para a área que a gente atua nessa parte de sucesso ao cliente, né? Eu acho que a gente está vivendo o grande ápice do sucesso do cliente no marketing, né? Principalmente agora que a gente está tendo uma necessidade de amadurecimento da questão propriamente da venda e como lidar com esses clientes depois que eles compram a primeira vez da gente, né? Então, o marketing veio antes de uma vamos dizer assim, de uma época muito de fartura, né? Que as pessoas só queriam vender. E aí, conforme esse mercado vai ficando cada vez mais concorrido, ele vai ficando cada vez mais caro para você ter essa primeira venda, cada vez mais é necessário que você passe mais tempo com esse cliente para que uma coisa ele fique cada vez mais defensor da sua marca ali e, para o outro lado, você consiga vender para ele mais vezes. Então, um cliente satisfeito é um cliente muito mais apto a comprar de você várias vezes, né? Eu acho que essa é a grande questão que o sucesso do cliente agora está tão em alta no marketing. Não, legal. É engraçado que o faturamento de uma empresa ele vem através de 3 grandes fatores, né? Você tem que ter margem para você vender para aquela pessoa. Então, quanto maior for a diferença entre a produção daquele negócio ou daquele serviço, os custos fixos e a venda, isso é margem, ou seja, o quanto que eu vendo e o quanto que eu produzo. Você tem que ter escala, então alguns negócios não tem tanta escala assim, e tá tudo bem se o seu negócio não tem escala, cada negócio roda de um jeito, mas quanto maior a escala, ou seja, quanto maior a gama de pessoas que você consegue atingir e atender, você consegue vender para mais pessoas, né?
E o terceiro ponto é a parte da recorrência. Então, vender mais para a mesma pessoa e vender produtos diferentes ou o mesmo produto. Então, por exemplo, a Netflix, ela tem o mesmo produto, ela tem a mesma assinatura. Então, como que eu faço para as pessoas ficarem dentro da Netflix, por exemplo, ficarem o máximo de tempo possível pagando aquela assinatura? Então, a área de sucesso ao cliente, ela atua diretamente com o faturamento de uma empresa, porque clientes felizes, clientes satisfeitos, ou eles vão comprar mais, ou eles vão continuar comprando da mesma empresa ou da mesma pessoa. Ele pode estar comprando o mesmo produto, né, caso o seu produto haja recorrência, ou ele pode estar comprando produtos diferentes. Então, por exemplo, se eu estou numa loja de roupas e comprei uma roupa lá, comprei uma camisa, comprei uma calça lá. Se eu gostei daquela loja, e eu fui bem atendido pelaquela loja, o produto é bom, eu gostei muito do produto, as pessoas elogiaram a roupa que eu vesti, eu vou voltar nessa loja para comprar de novo. Então eu estou tendo uma recorrência da mesma loja, só que de outro produto, ou sei lá, um amigo meu gostou da calça, eu vou dar essa calça de presente, então você acaba vendendo o mesmo produto, né? Então, eu queria saber de você também, Grasman, os maiores benefícios de se ter uma área, ou um departamento, ou uma pessoa que cuide do sucesso ao cliente dentro de uma empresa, né? Por que eu, empresário, ou eu, empreendedor, ou literalmente eu presa, né? A pessoa às vezes está sozinha, por que ela deveria olhar para essa área? Por que ela deveria tentar fazer com que os clientes dela fiquem satisfeitos, né? Boa, perfeito. Olha, acho que a gente deu um overview geral, assim, bem superficial do que é o Customer Success, né, que é o sucesso do cliente. E agora, para começar a diferenciar um pouquinho de uma venda, né, porque parece muito que é atender o cliente bem, lógico, faz parte, mas não é só isso. Como é que começou essa parte de sucesso do cliente? Quando tem uma empresa chamada Salesforce, que eles têm um CRM, e basicamente é um software, um sistema que gerencia as vendas de grandes empresas. E esses softwares, eles costumavam ser muito caros, assim, vendas de R$ 500 mil para uma empresa, vendas de milhões. E antigamente era assim, eu compro seu software, eu pago um tiro único, um dinheiro absurdamente caro, você instala esse seu software, compre ele, e depois você que se vire, se cuida com isso. Começou a se mudar o sistema de vendas, porque não é escalável você fazer uma venda de um software dessa forma, por questão de custo, manutenção, uma série de dor de cabeça. Quando surgiu a questão de cloud, que é você terceirizar essa infraestrutura e começar a existir modelos de SaaS, Software as a Service, que são mensalidades, eu deixei de comprar uma palavra só, um software, e eu comecei a ser um assinante daquela plataforma, da Salesforce, no caso que a gente está dando exemplo. E aí isso mudou muito o mercado, porque você conseguiu disseminar muita coisa. O Caio comentou de Netflix. Pensa hoje qual que é o valor que você paga para Netflix. Você não está comprando todos aqueles filmes. Tenta imaginar, você já viu quanto custa para alugar um filme nessas plataformas que aluga filme? Mas 20, 30, R$ 40 para alugar um filme. Pensa que quanto seria você comprar o Netflix, você ter o uso do Netflix pela sua vida toda, né? Você comprar o direito de ter o Netflix. Cara, esse é um valor de R$ 500 mil, $500 mil, mas você diminuir isso em assinaturas, você conseguir diversificar, espalhar, deixar pulverizado, é uma forma que as empresas encontraram de ganhar muito dinheiro e ter uma receita recorrente. O que significa receita recorrente? Todo mês eu vou lá, vou ter assinatura, o Netflix vai receber de mim, do Caio, do Guilherme, todo mês o pagamento de muitas pessoas. Então isso mudou muito a forma que você negocia. Só que é legal, o Netflix ele conseguiu fazer com que o Caio assinasse. Se ele tiver um suporte ruim, se a plataforma dele estiver travando, problemas técnicos, se ele não tiver lançamento de filme, se ele não entender qual que é o perfil do Caio para sugerir os melhores filmes, os melhores produtos para o Caio vai deixar de ser um assinante Netflix. E aí que o sucesso do cliente começa a entrar muito pesado. Porque o custo inicial é alto, você adquirir um cliente novo, envolve investimento de marketing, envolve investimento de uma série de coisas, mas se você começar a perder esses clientes, a sua empresa vai quebrar. E foi isso que o CEO da Salesforce percebeu há muitos anos atrás, quando ele criou o termo, né, começou a se falar do termo, ele olhou para a empresa dele e falou, minha empresa vai quebrar. Todo mundo olhou para ele e falou, você está maluco, a empresa está vendendo muito, a gente tem novos clientes, nosso time de vendas é muito bom, a gente está vendendo muito, mas ele olhou a taxa de churn, que basicamente churn é aqueles clientes que são assinantes e saem da sua plataforma, encerram um contrato com você, deixam de ser clientes, ele falou, está entrando 10 milhões, está sendo 12, por exemplo hipotético. E aí ele começou a ver essa conta da balança, né? Você botar as duas formas. Você queria deixar essa diferença para ficar bem claro. Legal, legal.
você falou, os exemplos que você trouxe aqui foram exemplos de software, né? Eu consigo aplicar essa ideia de customer success, de ter sucesso ao cliente em outros segmentos além de software? Numa padaria dá para fazer customer service? Mas é uma boa forma, por exemplo, é que a gente começa a mudar um pouco o modelo de negócio tradicional, né? Como é que você chega hoje na padaria? Você pede o pão lá que você quer comer, vai embora e sai. O que faz você ficar naquela padaria ou não? Ou é a proximidade, que está na sua casa, que é a padaria mais perto, ou é aquele produto que você gosta muito, mas se o padeiro começar a entender quais clientes tem naquela região, quais moradores tem naquela residência, ele fazer um plano para essas pessoas de consumo, você gasta, sei lá, você compra todo dia 10 pães e no final do mês você vai pagar R$100. Olha, mas se você fazer essa assinatura comigo de R$50, você vai poder levar todos esses dias esses mesmos pães para você de graça. O que o cara ganha isso? Ele vai ganhar escalabilidade, ganha previsão, ele tem uma base de clientes, ele consegue investimento. Então, esses cartões de loja de roupa, cadastro de CPF com farmácia, que você conseguir desconto com fidelidade, você começar a entender o padrão de consumo. O CopaCast, o que ele faz normalmente? Ele pega os dados dos clientes, ele faz uma inteligência em cima disso e ele cria estratégias, lógico, vou mais de uma forma bem simples, né? Mas qualquer modelo de negócio, para pensar, se pudermos dizer aqui, a gente consegue começar a entender isso. Mas você precisa entender algumas coisas. Que produto você vende, quem é seu cliente e o que é sucesso para esse cliente. A padaria, provavelmente o cliente dela vai ser quem mora perto, não quem está no outro lado da cidade. Você pode vender o melhor produto, mas se você depender que o cara que mora do outro lado da cidade vá para comprar o seu produto, você vai conseguir vender, obviamente, se o produto for muito bom. Mas você concorda comigo que, pelo menos eu, né? Não sei vocês, mas você vai na padaria normalmente pela proximidade que está lá perto da sua casa. O Caio, geralmente, ele nem vai na padaria, ele pede tudo pelo iFood. Assim, se ele comprar pão, Nem ele pelo pede no iFood e o iFood entrega para ele o pão na casa dele. Ele não vai. Mas é um bom exemplo esse. Não sei se vocês estão abrindo iFood, eu uso bastante também igual o Caio. Tem uma coisinha que está pitando na minha tela toda hora, que eu não assinei, mas que é o bendito do Clube iFood. O que o iFood está vendo? Justamente isso que a gente está falando. Total. Ele pega o padrão, né, de comportamento, de consumo da pessoa e fala, olha, compra isso, olha, tem uma oferta aqui. Se o cara ele entende que... e aqui eu vou entrar na próxima pergunta, né? Como que os dados conseguem ajudar nessa área? Como que os dados atrelam nessa área? Então você literalmente coleta informações de consumo da pessoa. Então, todas as sextas-feiras as pessoas tendem a pedir pizza. A partir das 20 horas do domingo, as pessoas tendem a abrir o Netflix, né? Então você começa a criar padrões de comportamento do seu público para você entender quem são essas pessoas, o que elas fazem, o que elas buscam, o que elas querem. Então, a partir de olhar para o comportamento dessas pessoas, você consegue fazer mais para elas, né? Então, por exemplo, aqui na Copa, a gente consegue analisar os dados de comportamento do consumidor, dos nossos clientes, dos nossos parceiros, até do nosso, né? A gente fez o Copa Verso, né? A segunda edição do Copa Verso em novembro. Então, a gente conseguia imprimir anúncios para as pessoas que acessaram a página, por exemplo. A gente conseguiu pegar uma determinada traqueamento, né, uma determinada estatística de que, sei lá, a pessoa, para ela comprar um convite, para ela comprar o acesso para entrar nesse evento dentro do metaverso, ela precisou acessar a página 4 vezes, né, para ela conseguir fazer uma compra. É um exemplo hipotético aqui que eu estou usando. Então você consegue, de fato, entender como as pessoas se comportam para que você consiga tomar melhores decisões baseado em fatos, ou seja, em como as pessoas se comportam para que você consiga, de fato, fazer com que a pessoa tenha uma maior experiência, né? Não, exatamente. O uso de dados, sim, a gente já falou isso várias vezes, fica até um pouco redundante, mas independente de qual área que você tiver, vai ter que saber estudar os dados, entender os dados para tomar essa melhor decisão. Mas até pegando para o princípio de como que eu implemento isso para qualquer negócio. Tem alguns termos também de customer success que o pessoal comenta, que é a lealdade do seu cliente. Esse cliente ele vai ter dois tipos de lealdade, né? Ou vai ser uma lealdade intelectual ou uma lealdade emocional. Qual que é a diferença entre os dois? Lealdade intelectual é aquele caso que eu comentei da padaria que está mais perto de você. Normalmente você está comprando daquilo ali porque é a opção mais válida e falta de opções. Então não é que você tem 20 mil padarias. No caso da iFood é um pouco diferente que você pede, né? Mas
para pensar no sentido de padaria tradicional. Não é porque você tem 20 padarias, você vai escolher aquela, só que está mais perto da sua casa. E não tem problema você usar essa lealdade intelectual com o seu cliente. Às vezes você tem alguma questão que tem muita venda de empresas que é amarrada, são vendas casadas, e você acaba amarrando o cara de ser obrigado a comprar aquela ferramenta ou aquele tipo de produto. Então isso acontece muito no mercado. Ou tem a lealdade emocional, que são aquelas que realmente são leais porque amam a marca. Não sei se alguém aqui usa iPhone, mas é muito comum a gente ver lealdade emocional com a Apple, por exemplo. O pessoal pode ter um iPhone que seja mais caro, um preço maior, uma qualidade técnica até que inferior ao do celular, mas o pessoal vai comprar por causa de lealdade. É legal você entender isso para o seu cliente. E também o ticket não o ticket do valor da venda, mas quão personalizado é a sua venda. Tem três formas. Tem o high touch, que você tem que fazer um atendimento totalmente customizado, normalmente isso é para B2B, empresas muito grandes. Tem o low touch, que você faz milhares de clientes, por exemplo, pagam mensalidade de R$1.000, algumas empresas que vendem ou para empresas menores, ou para algumas assinaturas. Ou o caso de tech touch, que é totalmente automatizado, que é Netflix. Netflix ela vende para milhões de pessoas um ticket de R$100 por ano, algo do tipo. Estando baixo com as Amazon Prime, R$120. São tickets menores, mas você automatiza muito. E aí, baseado nessas respostas, você começa a entender como que eu posso fazer isso de usar os dados da melhor forma possível. Não, legal, legal. Você deu um monte de dica aqui, né? Você falou um monte de coisa sobre como funciona, né? O que como que você consegue aplicar. Você deu algumas referências também, né? Então a gente pode começar aqui. Por onde que a gente começa, né? Você trouxe alguns termos aqui de high touch, de low touch e de cliente inteligente e tal. Você consegue repetir pra gente, assim, um cara que ele está começando agora, ele quer estruturar esse departamento dentro da empresa dele, como que ele consegue começar, por onde ele começa, né? Ele tem que olhar a maneira que ele atende, ele tem que olhar para os clientes que são mais fiéis. Eu queria começar aqui, né? A partir de já introduziu o assunto, e a partir daqui eu queria trazer coisas práticas mesmo, assim, práticas para que você consiga aplicar para ontem, aplicar para amanhã. Amanhã você vai, hoje você tem que resolver as suas coisas aí, no momento que você está ouvindo esse episódio, e amanhã você já vai aplicar isso, porque é algo prático e vai te dar resultado a curto prazo, entendeu? Você consegue de fato aplicar essa solução, né? Então eu queria que você trouxesse de novo esses termos que você trouxe, né? Tentando exemplificar ao máximo para que as pessoas que estejam escutando a gente, elas entendam como que ela consegue identificar esses fatores e esses elementos dentro do próprio negócio dela, entendeu? Boa, perfeito. Caio, tem um livro assim que eu gosto bastante, eu vou até me basear com ele. O nome do livro é Customer Success, que bate no sucesso do cliente. Como as empresas inovadoras descobriram que a melhor forma de aumentar a receita é garantir o sucesso do cliente. Esse livro, por que eu estou citando ele? Ele colocou 10 leis de sucesso do cliente que podem ser aplicadas para praticamente 99% dos negócios. E a gente pode pegar essas 10 leis, vamos falando elas, e a gente vai discutindo como aplicar, dando exemplo, que eu acho que fica bem prático. E você vai ver que são leis bem generalistas, mas quanto mais você começa a falar sobre elas, cara, você pode se aprofundar e ter um episódio de podcast praticamente para cada uma delas. Total, total. E eu quero lembrar aqui para você, né? Você que é um empresário, e essas leis que a gente está trazendo para você, ela vai te ajudar a ter um norte, mas não significa que você precise executar essas coisas. Então, após isso, a gente vai mostrar, a gente vai falar aqui os profissionais que atuam nessa área. Você que é um empresário, você tem uma escala um pouco maior e você não quer fazer isso, né? E você quer procurar alguém para tocar essa parte de sucesso ao cliente dentro da sua empresa. Que profissional você busca? Como que funciona esses profissionais, né? Mas é importante que você saiba e entenda esses conceitos, porque não dá para você contratar alguém sem saber o que ele faz, né? Como que você vai julgar se o trabalho que ele está fazendo é bom ou ruim, né? Como que você como um profissional estratégico, como que você vai direcionar a pessoa que tem esse conhecimento abaixo de você, né? Então, vamos começar aí. Pode começar desses passos que você ia falar, Grazi, mas depois a gente começa falando um pouco mais sobre as profissões de fato, né? Beleza, boa. Primeira lei, ela parece ser bem simples, venda ao cliente certo. Eu trabalhei com vendas, eu até demorei muito para aprender isso, até hoje às vezes não entra muito na minha cabeça, mas tem cliente que é melhor você não vender, por isso que fala de vender ao cliente certo. Às vezes lógico, quando a gente está começando, principalmente você quer vender para qualquer cliente. Quem já trabalhou agente de publicidade, quem já trabalhou
alguma venda que fica recorrente com aquele cliente, sabe que o custo, às vezes, você manter aquele cliente é tão alto, o perfil daquele cliente não é para o seu cliente, não é o que você deseja, a sua solução não vai atender perfeitamente, você vai precisar customizar uma série de coisas. Enfim, dá para dar esse exemplo de mais variadas formas. É você saber encontrar. Como é que faz isso, Pedro? Cara, você precisa analisar o seu produto, o seu mercado, como que o seu cliente quer. Você precisa traçar o ideal persona, né, ICP, a pessoa ideal para você vender com o cliente ideal e focar naquele cara. O seu custo de aquisição vai ser menor e o seu custo quer dizer, o seu custo não, a sua retenção vai ser muito maior também. A gente pode dar alguns exemplos aqui, por exemplo, um restaurante gourmet tem aquele nicho de pessoas que vai ir para ter uma experiência diferenciada. Não adianta você querer se esforçar para atender uma pessoa que quer está encher o acostumada bucho. assim, que você vai ter um prato que é diferente, um prato menor. Então, o propósito daquele restaurante não é nem questão de monetária, não, mas é para quem vai querer, um cara que quer um rodízio encher o bucho, igual o Caio falou, não vai ser o cliente ideal. Você tem uma agência de publicidade que faz um trabalho de um determinado jeito, determinado estilo de arte, um tatuador que tem determinado estilo de arte e tem um cliente que quer uma arte que é totalmente diferente daquela. Cara, saiba dizer não para seus clientes. Às vezes é muito mais caro você ter um cliente do que você não ter ele. Então, não sei se vocês têm algo a comentar, mas a primeira lei seria essa. Não, perfeito, cara. É o básico, né? Você tem que saber para quem você vende e quem consome, né? Muitas pessoas falam, o meu produto serve para todo mundo. Mas, cara, beleza, seu produto pode servir para todo mundo, mas como que você vai convencer aquela pessoa que serve para ela? É muito mais fácil você vender para quem já está procurando, para quem já quer o produto, para quem já tem pelo menos um nível de consciência ali do que ele precisa. Você convencer uma pessoa de que ele precisa daquilo é muito difícil, né? Assim, dá para fazer, mas será que você gastar esses esforços num cliente que já quer, que já se identifica, não é mais fácil, né? Que já te procura, enfim. Fala aí nisso, você quer falar alguma coisa aí? Não, eu acho que já falou, vocês já resumiram muito bem. Então, tipo, às vezes tem cliente que ele é mais caro você ter esse cliente do que você não ter. Isso é perfeito. Tanto na questão monetária, então às vezes, tipo, as ideias não batem e aí acaba tendo um monte de retrabalho, a gente tem que ter hora extra, às vezes, para entregar trabalhos que não precisariam ter, mas naquela ânsia de querer entregar aquilo para o cliente, você acaba tendo esse prejuízo de grana mesmo, e tem toda uma questão de estresse também, né? Então, tipo, às vezes você tem todo um esforço ali do seu dia tentando manter um clima minimamente amigável, ou então com o mínimo que parece que está avançando, e a hora que você vê, você não avança em nada. Então, você entender a figura ali do seu cliente, ele facilita muito na hora de você vender e depois manter esse contato com ele por muito mais tempo, né? Eu acho que isso é essencial mesmo. Show, pode partir para a próxima aí, então, Brasman. Gente, não pega o papel e caneta aí, porque apesar de parecer simples essas dicas, às vezes a pessoa negligencia o óbvio, né? Negligencia a parte óbvia e acaba pecando pelo menor, né? Então fazer o arroz e feijão bem feito acaba trazendo muito mais resultado, né? Bora para a próxima aí. Exatamente. A próxima é a tendência natural dos clientes fornecedores a se afastarem cada vez mais, ainda mais com o avanço de tecnologia. O Gui comentou o caso do exemplo do Caio. O Caio está se afastando da padaria dele. A padaria está lá com um banner gigante pro Caio na porta da casa dele e o Caio não quer nem saber. O Caio está dando iFood e pediu pão. Então, a tendência das interações de compra, que é isso que ele quer dizer, está cada vez mais afastando clientes fornecedores. O seu cliente, cada vez menos ele vai querer interação com você. Hoje em dia, você quer comprar algo, você não quer olhar para nenhum vendedor, você não quer olhar para a cara de ninguém, mas você quer ser bem atendido mesmo assim. Então, como que você consegue garantir, independente do seu meio de negócio que seja, que aquela pessoa, você tem que ter essa lei baseada em você. A interação está se afastando. Como que eu posso propiciar a melhor jornada possível sabendo disso? Então, como é que eu posso ter uma percepção de valor para o usuário final maior? Às vezes é jogando uma novidade, às vezes é tornando a experiência melhor, mas essa batalha para reter o cliente que está cada vez mais difícil, questão de proximidade.
Legal, e isso é engraçado que todos os tópicos que você fala eu vejo que tem coleta de dados dentro disso, né? Você consegue literalmente coletar essas informações, Especial. você anota, nem que seja no papel de pão, né? Você pergunta pro teu cliente, ô cliente, e aí? Eu quero saber isso aqui de você, né? E aí 10 pessoas respondem você, olha, 8 pessoas responderam esse negócio aqui, né? 8 de 10 responderam sim ou não, né? E você acaba achando esses padrões melhores, né? De clientes que querem realmente fazer esse tipo de trabalho, né? Bora para a próxima aí, Graça. Exato. Anota no papel de pão. O padeiro já não está vendendo pão por causa dessas soluções. Pega esse pão que não está vendendo, anota no papel e aí começa a vender depois disso. A, a próxima lei é: os clientes esperam que você os torne extremamente bem-sucedidos, que parece óbvio. Mas se aquele cliente está comprando algo de você, esse caso não vai tanto para produto físico, né? Mas uma solução, normalmente ele tem um problema para resolver, ou até vai também, pode ser problema fome, pode ser problema roupa, mas ele está esperando que você resolva aquilo de alguma forma. Então, para pensar no que ele está esperando que você entregue para ele. É a forma Cara, mais simples de isso falar. é muito, muito valioso, porque muitas pessoas se apaixonam pela solução delas e elas acabam vendendo a solução e não vende o benefício que aquele produto gera. Pode ser um produto ou um serviço, né? Então você citou aqui roupa. Por que alguém vai comprar uma roupa? Depende da roupa. Se é uma pessoa que vai comprar uma roupa na Riachuelo, ela só quer se vestir. Ela está com o objetivo ali de comprar um negócio e se vestir. Mas uma pessoa que vai comprar uma roupa na Louis Vuitton, ela está com outro objetivo, né? Ela está com o objetivo de parecer diferente dos outros, de ter uma marca pessoal, de conquistar um status social. Então, por mais que pareça ser a mesma coisa, uma roupa é uma roupa, uma comida é uma comida, é sempre pensando no benefício que o cara quer ter ao consumir aquele seu produto, né? Ele quer tempo, ele quer dinheiro, ele quer saciar a fome dele, ele quer conhecer novos lugares, né? Por exemplo, agência de viagem, né? Enfim, é muito importante ter essa consciência aí. Acho que até o Gui pode falar um pouco mais sobre isso, porque ele entende bastante de marketing, né? Isso, querendo ou não, o CS, né? O Customer Success, está dentro da área de marketing em si. É, muito mais, né? Então, tipo, hoje em dia as pessoas não estão só mais querendo, tipo, elas não querem mais só comer, só não querem mais beber, comprar roupa num lugar específico. Hoje em dia as marcas estão cada vez mais se esforçando para criarem contextos e experiências para que, além do que a pessoa vai lá e compra, eu vou lá e compro essa camiseta, eu quero comprar, participar desse grupo específico de quem usa essa camiseta. Às vezes é uma marca ecologicamente correta, às vezes é uma empresa que tem a fama de ser mais descolada, ou então, às vezes, é uma marca que está muito ligada a status, né? Então, relógio, canetas, esse tipo de coisa. Hoje, então, tipo, tem todo um esforço que a gente pode falar assim, não sei se subjetivo seria a palavra, mas existe toda uma força para existir esse contexto para que as pessoas cada vez mais participem desses grupos, né? Então, tipo, para que elas também continuem comprando ali, porque a gente tem uma necessidade de permanecer de grupos. Então, talvez, às vezes, eu vou parar de comprar na padaria aqui do lado da minha casa e vou a 6 quadras de lá comprar uma padaria que tem o pão sem glúten. Às vezes eu nem sou alérgico, eu só quero comer um pão que não tem glúten, porque todo mundo à minha volta está comendo pão sem glúten, e eu quero, na roda, eu também quero falar com pão sem glúten. E essas coisas também estão cada vez mais impactando não só a parte, o e-commerce, mas até as empresas, negócios locais e pessoas que têm lugares físicos estão cada vez mais investindo nesse contexto também, para que haja essa questão de convívio, né, de tribo em volta da marca ali, ou do produto. Cara, excelente. Não, e só para terminar essa lei, porque eu acho que a gente sempre pensa no cenário do cliente querer mais e o fornecedor tem que entregar mais, mas tem um outro lado da balança também. Tem uma situação, uma vez, quando eu vendia para a indústria, vendia um hardware, tinha um cliente que estava comprando um hardware que é mega caro, que era o revolucionário do mercado, que fazia chover, fazia o robô dançar, fazer o que ele quisesse. E aí, quando eu fui entender a demanda do cara, a gente tinha comprado várias vezes, ele queria só o que ele medisse os sinais da máquina, algo simplesinho, que ele conseguiria fazer com 10 vezes menos o valor. Para mim não fazia sentido eu continuar vendendo um produto mais caro para aquele cliente, apesar que você sempre pensar, não, vendeu mais caro é melhor para a empresa, para mim.
Mas se o meu fornecedor fosse lá e visse isso, cara, aquele fornecedor ia atender o cliente da melhor forma e eu perder aquele cliente para sempre. Quando eu vi essa situação, eu falei pro cara, ele, nossa, mas eu já comprei um monte, mas o cara ele ficou tão grato para mim que ele virou um amigo meu. Eu trabalhei anos nessa empresa, anos ele me ligava, ele queria ser atendido por mim, porque ele confiava em mim. Então, para ele, eu tornei o que ele queria um sucesso. A Copa pode ter um cliente que vocês vão disponibilizar 1 milhão de dados do perfil de usuário, compra, multidado, multi-análise, mas o cara que só quer saber o sexo de quem está entrando na página. E entender o que é o sucesso naquele cliente. Às vezes a gente sempre tem esse exemplo do contrário, né, de entregar mais, mas não necessariamente. Às vezes você entregar menos e o cliente se sentir bem atendido no sentido de é o suficiente. Né? Legal, legal. Pode ser É o demais. próximo? Pode. Manda brasa. A próxima é para a questão mais de contrato, né, que o Customer Success tem uma série essa questão de contrato, mas é monitorar e gerenciar implacavelmente a saúde do seu cliente. O que quer dizer com saúde? É um hospital? Não. Não necessariamente, pode ser também, mas clientes saudáveis, felizes, leais, pagam a conta em dia e divulgam a sua marca, viram clientes, divulgadores, promotores. E esse exemplo que eu acabei de dar acaba caindo um pouco nisso. Não. Mesmo sem ser assinatura, a saúde do cliente eu estou vendendo para esse cara, ele está feliz com o produto, às vezes ele está comprando, mas ele está puto comigo, às vezes ele só está comprando porque não tem outra solução, ou às vezes ele está comprando sem conhecer direito a plataforma. São N motivos, não necessariamente o cliente está comprando, está despendendo dinheiro com a sua empresa, significa algo bom, né, para aquele cliente. Então entenda a saúde daquele cliente no sentido comercial. Ele está procurando o teu concorrente? Ele está sendo abordado pelos seus concorrentes? Ele vai continuar comprando? Qual que é o feedback dele? Você chegou a perguntar para ele uma venda recorrente, né? Como é que foi a experiência? Se voltaria a comprar de novo? Você indicaria para alguém? Então, monitora esse tipo de coisa, porque aí que tem muita variável, muito dado, olha ali, dado aparecendo de novo, muito dado importante, né? Eu acho interessante nessa questão que o Graça falou, que pensando em micro e pequenos negócios também, hoje está muito fácil para que essas pessoas consigam ouvir os seus clientes. Por exemplo, o cara tem lá o cardzinho no Google Meu Negócio lá. Tem um monte de gente que já foi naquela loja, que já comprou do cara, que comenta lá, dá estrelas, se foi uma compra boa, se não foi, se ele reclama de alguma coisa do ambiente, se ele deixa um feedback de alguma coisa. E às vezes o cara não tem nem o esforço de entrar lá para ver o que a galera tá falando dele, não tenta dar uma resposta, ou tenta solucionar aquele caso, ou então tenta aprender com aquele feedback, né? No próprio iFood também tem aquelas opções de você dar o feedback após a compra, né? E aí, às vezes, tem aquela galera, tem até os memes na internet, que o cara, em vez de tentar solucionar, ele tenta dar uma resposta mais grossa do que a do cliente deu, né? Então, tipo, em vez do cara usar aquilo pro benefício dele, ele acaba perdendo essas pequenas não, né? Essas grandes oportunidades Tô gratuitas nem de aí que melhorar o você não próprio gostou do serviço, meu né? hambúrguer. Tipo, O outra cliente que moeda não para o sabe grau, avaliar né? e manda excelente, nota 2. Muito bom, muito bom. Pode partir para a próxima aí, Graça. A próxima é aquela questão que a gente está comentando de relacionamento. Hoje em dia, não é mais possível construir a lealdade na venda, né, baseado em relação interpessoal. Porque antigamente toda venda, hoje ainda tem, né, mas toda venda é aquele olho no olho, aquele vendedor com a maletinha boa de lábia, que levava o cara. Hoje em dia você precisa esquecer um pouco isso e ir em ganhos, em valores, em propostas, em coisas que façam sentido para esse cliente. É o que a gente falou, tá cada vez menos relação, cada vez mais automatizado, né? Só fazer um e-mail, fazer um webinar, fazer outras formas que não seja aperto de mão olho no olho. A pandemia está aí para provar isso também. Total. A gente, até porque a gente da Copa, a gente trabalha home office, né? Essa plataforma que a gente está utilizando, ela é parceira oficial do nosso time, do Grupo Copa, e a gente utiliza soluções deles para, por exemplo, para home office, né? A gente atende as pessoas remotamente. Então, por mais que as pessoas elas ainda acham que o home office ele morreu, ou o home office não funciona porque tem que ter as coisas físicas, pode ser que tenha alguns negócios que precisem de fato,
Pode ser realmente que tenham negócios que é necessário ter esse tipo de coisa. E também vai depender muito do tipo de produto, do tipo de serviço, da cultura da empresa, né? Então, varia muito esse tipo de coisa, né? Então, faz sentido mesmo. Quer falar alguma coisa, Gui? Tranquilo? Bora. Então, bora pra próxima aí, Graça. Próxima, rapidinha também. O produto é seu único diferencial escalável. E você pode, assim como você escala tendo um produto bom, a Apple é uma prova disso. Ela faz um baita do marketing ferrado no produto dela, mas a forma de você escalar é tendo esse produto bom, é tendo que os clientes divulguem esse produto, é entregando um bom benefício, né? Porque como você escala, tem uma plataforma que ela seja escalável com produto bom. Basicamente é isso. Não tem muito segredo em relação a isso. Boa. Então isso daqui é especificamente para plataforma, né? Não plataforma de assinatura, por exemplo. Ou não? Isso, é que o Customer Success, as leis foram feitas para assinatura, a gente está fazendo um paralelo e entregando ela para o mundo real também. Mas se Entendi. aplica assim, se qualquer produto que você for comprar, se o produto não for bom, o sucesso daquele cliente concorda comigo que não vai ser impactado. Pode até ser uma roupa. Se o cara usar 3 vezes a roupa e desbotar na máquina de lavar, ele não vai recomendar para os amigos dele. Então, não está falando para você vender caro, mas o produto precisa ser bom. Se você É for algo óbvio. se você for 4 vezes na padaria e as 4 vezes que você for no pão for de ontem, você não para de ir lá, né? Você vai lá, deixa pra lá, vamos para outro lugar que aqui não vai ter um pão decente, né? Acho que dá para Você levar faz isso o que é para mal todos quem os. faz. Exatamente. Você vai num bar, toda vez que você vai lá no bar, a cerveja está quente, você não volta mais lá também. Isso tudo Jamais. dá para levar isso para todas as áreas de negócios. Legal, legal, show. Manda brasa aí, Graça. A outra, próxima, que é a sétima, melhorar obsessivamente o time to value, que é basicamente a rapidez que você implementa esse projeto, esse produto, essa solução. E quando a gente está falando de vendas mais complexas, às vezes tem projetos que duram um ano de implementação e são muito complexos. Quanto mais tempo demorar, eu acho que vocês com, com a Copa, né, com alguém de vocês, tem esse KPI também, de melhorar o time to value, que é basicamente, a partir do momento que o cara fecha contigo, em quanto tempo ele está construindo de configuração, de ter ganhos, né? Aí eu vou deixar a palavra com vocês, mas é algo realmente que está impactando muito no sucesso do cliente. Cara, isso é feroz mesmo, porque às vezes, a hora que o cliente fecha o contrato, né, ele tem aquele pico de adrenalina, né, de que ele acha que Ansiedade. agora solucionei meus problemas, mas na verdade o trabalho vai começar a partir do momento que ele assina o contrato, né? E aí é a hora de olhar, realmente, você só consegue ver como que está dentro de casa na hora que você entra dela, né? Então é aí que você consegue, a hora que você começa a ver a sujeira que estava debaixo do tapete, o que estava atrás do armário, que ninguém nunca tinha mexido e tudo mais. E o cliente cada vez mais fica naquela ansiedade, né? Que ele quer ver, ele, querendo ou não, ele começou a pagar na cabeça dele. A hora que ele assinou o contrato, estava tudo resolvido e às vezes, querendo ou não, você precisa de um tempo ali para você organizar a casa, começar de uma, vamos dizer assim, de uma parte que seja tudo organizado, né? Para você conseguir erguer dali para cima com uma estrutura que aguente o serviço lá na frente, senão lá na frente vai cair tudo de novo, da mesma maneira que estava na hora que entrou. Mas, querendo ou não, a empresa tem essas necessidades de mostrar avanço, né? Eu acho que às vezes, mesmo que tenha um processo ali um pouco mais demorado para você entregar o valor que às vezes fechou no contrato, acho que é importante você mostrar os pequenos avanços para esse cliente, para ele ficar de uma maneira mais tranquilo e ver que ele não está parado, né? Não está estagnado o projeto. Legal, legal. É importante também deixar claro para essa pessoa entregar um plano, né? Um planejamento para essa pessoa. Esse mês a gente vai fazer isso, próximo mês a gente vai fazer aquilo, e funciona assim. Às vezes o teu negócio ele tem um ciclo de vida pequeno, então tudo bem se você mostra os próximos 2 meses para aquele cliente ou os próximos 3 meses, né? Às vezes como as coisas elas acontecem de maneira muito rápida,
Hoje é praticamente impossível você fazer uma projeção de 5 anos. Porque de 5 em 5 anos parece que a gente está vivendo épocas e eras diferentes, né? Então se você olhar, 2010 era um negócio, 2015 era outro, e 2020 era outro, e agora 2022 é outro completamente diferente pós tudo que aconteceu, né? Então as coisas elas acontecem de uma maneira, com uma cadência muito rápida, e de uma maneira muito rápida. Então é identificar também a necessidade que você tem para mostrar os próximos passos para o seu cliente. Que você não está... É importante você saber isso, ter isso internamente, mas é importante o seu cliente, o seu parceiro também saber disso. Porque o seu parceiro não está na sua cabeça, né? Comunicação é tudo. Então você tem que comunicar de fato o que você vai fazer, como você vai fazer, os entregáveis, a taxa de retorno daquele investimento que aquela pessoa está fazendo, e ver se cabe no bolso do cara ou não, né? Porque às vezes você fecha um projeto de 3 meses e ele percebe que aqueles 3 meses ele achava um negócio muito acima do que você realmente entregava. Ou então você, sem querer, né, por falta de experiência ou porque alguma modificação do mercado, né, aconteceu e você não conseguiu entregar aquilo que o cliente precisava. Então, por exemplo, imagina, 2019, meio do ano, comprei uma franquia de, sei lá, de chocolate, uma franquia do McDonald's. Pô, um ano depois eu nem paguei a franquia ainda, já estava tudo fechado. Então a culpa não é necessariamente da pessoa que propôs e que fez o negócio. É que o mercado hoje ele é muito volátil, acontece muita coisa em pouco tempo. Então a ideia é realmente você estar preparado para essas mudanças, saber fazer uma leitura interessante de mercado para que o seu cliente também se sinta seguro do seu lado, mostrando que você tem uma visão a médio e longo prazo, dependendo da parceria que você tem com a pessoa, né? Eu acho, mas trazendo para gente, trazendo para pequenos negócios e negócios locais, essa questão de você conseguir ali entregar o valor, o que foi prometido no tempo prometido para o cliente, a gente pode pegar muitas vezes, por exemplo, quando você faz negócio, sei lá, você quer comprar um móvel planejado. Dificilmente você vai conversar com alguém que pegou um projeto de móvel planejado e o cara entregou na data correta. Principalmente se for um criado mudo, né? Ele vai conversar mesmo. Vamos embora. Acabou o podcast, gente. Não, isso aqui depois a gente manda editar. A gente corta aqui. Meu Deus, parabéns. O episódio pode acabar agora já. Mas... Ai, meu Deus. Toca pra próxima aí, Graça. Foi mal, Gui. Mas vou juntar as duas próximas aqui, que elas são bem parecidas. Vocês vão entender por quê. Uma é impulsionar o sucesso do cliente com métricas rigorosas, que você tem que analisar a saúde do cliente, analisar a taxa de retenção, churn, NPS, que é basicamente a avaliação que esse cliente dá, a taxa de ativação de produtos, quando é alguma questão que ele pode ativar produtos. E a outra é compreender em profundidade as métricas do cliente, porque é realmente importante você ter uma visão estratégica baseada nessas métricas. Não adianta você só levantar essas métricas e não entender o que elas querem te dizer. O cliente deu um 9 numa nota. O que aquela nota quer dizer, o que aquela saúde quer dizer. Então, basicamente, uma é você coletar esses dados e funcionar eles, né? A outra é você entender profundamente o que aquela nota quer dizer, qual que é o estado do cliente, o que ele está achando. Eu queria juntar as duas e eu passo lá para vocês, para a gente poder devagar, e vai ter mais uma última, que eu acho que é a mais importante de todas. Se quiser falar a próxima já que você juntar as duas, a gente já comenta as duas. Eu juntei as duas. Uma é compreender em profundidade as métricas do cliente, e a outra é impulsionar o sucesso com métricas rigorosas. Então, as duas são basicamente a mesma coisa, com maneiras diferentes, né? Uma é você coletar essas métricas do cliente e monitorar elas, a outra é você entender com profundidade o que essas métricas querem dizer. Aí vai ter uma outra depois dessa, que vai ser a última lei, que vamos comentar essas duas primeiro, depois a gente já passa para a última. Não, legal. É muito parecido, né? Além de você mostrar para o seu cliente o que você está fazendo e como você está fazendo e cumprir os prazos, você metrificar e mensurar o resultado que você traz para ele. A gente investiu tanto,
voltou tanto, ou então eu te vendi essa coisa, você conseguiu usar ela por tanto tempo, então sei lá, eu comprei uma camisa, por quanto tempo eu vou usar aquela camisa sem ela desbotar na máquina, né? Eu comprei um eletrônico, quanto tempo ele durou, né? Comprei qualquer coisa que vocês forem comprar, qualquer coisa, desde até comida, coisas físicas, serviços e a maneira como ela foi criada, essa teoria em assinatura. Então Netflix é uma assinatura, o Uber Eats é uma assinatura, qualquer assinatura, né? O que é uma assinatura? É você pagar recorrentemente todos os meses algum benefício, alguma coisa, né? Então faz total sentido mesmo. Quer falar alguma coisa aí? Não? Tranquilo? Fechou. Pode partir para a próxima aí, Graça. E a última lei, a 10ª, um compromisso. Rapidinho, desculpa te interromper. Gente, o pessoal que está online aqui com a gente, né, no ao vivo, reforçando aqui, né? Se você está vendo isso aqui por meio de uma gravação, você pode entrar aqui ao vivo com a gente e fazer perguntas pra gente, né? Que a gente está chegando ao fim do episódio. Então, para você que está aqui ao vivo, você consegue apertar Shift C no seu teclado aí e você consegue abrir o chat. Então você consegue digitar as coisas lá dentro para que a gente consiga ler e responder as perguntas, beleza? Então pode tocar brasa aí, o Graça. É liberado me xingar pela piada também. Pode xingar o Graça. É um compromisso de cima para baixo, ou seja, é de toda a empresa. O sucesso do cliente, né, não uma pessoa. Lógico que existe o cargo, eu estou trabalhando como literalmente o sucesso do cliente, tá? No cargo. Existe uma pessoa, existe um departamento, existe toda uma infraestrutura, mas é algo que deve ser desde a recepcionista até o diretor, assim, o cargo mais baixo, o cargo mais alto, unilateral, univertical. Toda a empresa tem que ser customer-centric, voltada ao cliente. Não adianta você vender um puta de um produto, um vendedor muito bom, a implementação muito boa, se quando o cara tiver um problema, ele ligar para o suporte. Alguém aqui já ligou para o suporte, já foi mal atendido pelo suporte? Assim, parece que toda a imagem positiva que você tinha daquela empresa, cara, você tinha uma imagem totalmente positiva, que você quer que tudo vá a merda, porque você passa um estresse ali que você fala, não merece. Então, talvez uma experiência de sucesso inteira desabe por causa de um atendimento nível 1 de um suporte técnico, por exemplo, e seria só você reiniciar o modem por 10 segundos. Mentira, isso nunca resolve, mas qualquer parte que você tenha contato, qualquer uma das partes, pode estragar a experiência do cliente. Então tem que ser uma visão da empresa como um todo. Não, quando eu ligo para o banco, eu tenho vontade de pular da janela do apartamento. Cara, é incrível. Banco não dá. Desculpa, se você trabalha num banco, você é o dono de um banco, me desculpa. Dá uma atençãozinha nesse episódio aqui, aplica essas coisas que a gente tá falando aqui. O Grasmo, ele vai até passar o nome do livro. Por favor, banco. Por favor. Não aguento mais. Mas faz total sentido, o Grasman. Não tem como, cara. Você suja a imagem da empresa, né? O cara vem, ele mostra que tem um baita de um produto, ele te convence de que aquilo é bom, aí você vai entregar o produto e, cara, não condiz com a realidade. É aquela história do marketing, do marketing da pessoa que não traz resultado, né? É o guru do empreendedorismo. O cara, ele fala que tem, ele fala que faz, ele aluga uma Ferrari, ele aluga uma casa e você compra o produto dele e o cara não te entrega nada. Então ele te convence, ele te vende, mas, cara, você vai ficar queimado no mercado. Então é muito importante o teu cliente estar feliz, né? Porque um cliente detrator, ele tem tanto impacto quanto o cliente promotor, porque ele vai denegrir a imagem da tua empresa. Então, se alguém for perguntar para ele da tua empresa, ele vai falar que não vai gostar da tua empresa. Ou pior, às vezes o cara tá tão pé da vida, tipo coisa de telefônica, por exemplo, que ele vai falar para todo mundo, ele vai divulgar na rede social dele, ele vai postar, vai marcar. Cara, péssima experiência que eu tive com essa loja, com esse restaurante, né? Então é pior ainda, entendeu? Então você acaba denegrindo ainda mais a imagem da sua empresa, né? Exato. Imagina eu fazer isso com um digital influencer hoje em dia. Às vezes seu negócio pode ser afundado da noite pro dia por ter atendido o suporte mal de uma única pessoa. Lógico, ninguém é melhor do que ninguém, tem que atender bem todo mundo, por isso que você nunca sabe quem são as pessoas, mesmo que não saiba. Já fui vendedor de rua,
e já trabalhei vendendo para empresas grandes, não faz nenhuma diferença. Tem que tratar com educação e tratar com respeito qualquer um. E aí isso pode afundar a imagem de qualquer empresa também. Não, show de bola. Essa era a 10ª, né? Já. Isso. Fechou então. Então, gente, ó, a gente deu aqui 10 leis. Qual que é o nome do livro, Grasmo? Eu mandei aqui no chat. Vou abrir de novo. Customer Success. Como as empresas inovadoras descobriram que a melhor forma de aumentar a receita é garantir o sucesso dos clientes. Pelo jeito, não foi escrevendo títulos curtos, né? Porque quase tive que tomar um copo d'água para ler isso. Mas tá aí o nome. O título do livro já é o livro por si só, né? Mas fechou, cara. Aí, ó, pra gente encerrar aqui com chave de ouro esse episódio, eu queria ouvir de você os profissionais que atuam nessa área. Se eu sou empresário, eu sei, eu entendi que é importante e tudo mais, mas, cara, se eu não tiver tempo, ou pior, né? Ou pior não, né? Ou outro caso, eu trabalho num local que eu não estou feliz nesse local, eu não quero trabalhar com isso e eu quero transicionar minha carreira. Ou eu não aguento mais ir para o meu trabalho, eu quero trabalhar de casa, por exemplo. Né? Dá para você trabalhar na parte de CS em casa também. Né? Existem cargos dentro do CS que dá para você trabalhar de home office. Então, é também uma oportunidade para você aumentar o faturamento das empresas. Então, pensa o seguinte, o sucesso do cliente igual mais lucratividade. O cliente ele vai comprar mais, ele vai comprar diversos outros produtos, ele vai divulgar, ele vai indicar. Então, resulta a dinheiro para a empresa. Então, é um profissional muito valioso, é um profissional muito requisitado e é um profissional raro, porque pouquíssimas pessoas trabalham com isso e as pessoas não gostam ou não fazem. Então, antes do Grasman falar das funções de fato, então se você gosta de trabalhar com pessoas, se você gosta da área de humanas, né? Então psicólogos, psiquiatras, o pessoal de RH, né? Que entende bastante de recursos humanos, comunicação, né? Treinamento de liderança, pessoas que gostam dessas áreas, que têm afinidade ou que têm algum tipo de experiência, eu tenho certeza que vai brilhar nesse tipo de profissão, tá? Então, Grasman, a bola está com você aí. Que tipo de profissional? Quem são esses profissionais? Como que eu consigo começar a trabalhar com isso? Quem eu procuro? Como que eu procuro no Google lá? Eu procuro a profissão lá? Como é que eu acho isso, né? Boa. Falando um pouquinho de mim no começo, né? Eu acho que você concorda contigo, que são pessoas comunicativas, são pessoas que precisam entender, igual eu comentei no começo, o que é o sucesso do cliente? A primeira coisa é você perguntar para ele o que ele está esperando, estando ali sendo seu Saber cliente. Ouvir também, né? É importante. Saber ouvir, acho que não, e a gente brinca disso, mas é uma das habilidades mais difíceis que eu vejo no mercado de trabalho. Eu já vi assim, vendedores super renomados entrar numa reunião e não conseguir ouvir uma palavra do cliente, porque acho que está no podcast aqui, sai falando, e no final do cliente, mas não é nada disso que eu precisava, sabe? Só daquilo era outra coisa ali que você nem me apresentou, sabe? Então, a gente sempre brinca, mas ouvir é muito importante, são pessoas comunicativas. No meu caso, eu trabalho numa empresa de vendas extremamente complexa, de contratos que duram anos, e eu trabalhava em vendas, né? E aí me dava uma certa agonia de eu fazer todo o trabalho com o cliente, fechar a venda e passar o bastão para outra pessoa, né? Eu criava até um vínculo com aquele cliente, fazer um bom relacionamento, o cliente continuava me acionando ainda, independente se fosse outra pessoa responsável por cuidar dele, e aí todo mundo sempre me elogiava nesse sentido, eu falava, mas por que eu não estou aqui cuidando dessas pessoas e manter esse relacionamento, manter esses contatos, e poder impulsionar ainda mais, né? Porque parece que é só cuidar dos problemas do cliente, mas não. Você também é cobrado por upsell, que é como você vai vender mais para aquele cliente que é pagante, cross-sell, como você vai vender outras coisas. O upsell normalmente é você vender mais da mesma coisa, ou ele tem um contrato, você vai subir esse contrato, o cross-sell vai vender outras coisas, e como é que você vai reter, enfim, são várias métricas. Questão de... Pode falar. Só para a galera entender, qual empresa que você trabalha e qual que é essa função dentro dessa sua empresa? Atualmente trabalho na ASO, que é uma empresa de tecnologia multinacional brasileira, e existem cargos chamados Customer Success Manager, que é basicamente gerente de sucesso do cliente, e aí eu sou responsável por atender N clientes, a gente chama de territórios ou carteiras, com algumas contas, e aí eu sou responsável por conduzir toda a jornada, seja de um cliente abrir um suporte, de atender, poder dimensionar isso, até
vai fazer reuniões, ver como é que está o progresso, ver como está a saúde. Mas o nome do cargo é exatamente esse, Customer Success. Aí tem CX, quer dizer, executivo, tem manager, mas é uma área que está na moda. Todas as empresas que, pelo menos B2B, estão com vagas abertas, provavelmente, ou tem pessoas que passam por isso. E está chegando até em B2C, dependendo do caso, como é o caso do Netflix que eu comentei, né? Como esses casos de pessoas, empresas que vendem para pessoas, B2C. Legal, é B2C para pessoas, né, e B2B para empresas. Então, então, gente, como vocês escutaram aí, é a pessoa, desde a pessoa que atende o cliente chegando no lugar, pode ser uma pessoa que ela estuda as métricas da usabilidade de algum produto, de algum serviço e dá insights, né? Ele traz ideias do que pode ser melhorado e como pode ser melhorado. Essa pessoa ela pode ser um gestor das pessoas que atendem. Então, por exemplo, você tem uma equipe de 10 pessoas que fazem o atendimento e você tem um gestor que gerencia essas pessoas e avalia o atendimento dessas pessoas. Se essas pessoas elas estão resolvendo os problemas, se os clientes estão reclamando muito, se uma determinada pessoa ela está tendo um desempenho melhor. Pô, todo mundo que é atendido por aquela pessoa ela fica encantado. Ou ao contrário, né? Todo mundo que é atendido por aquela pessoa fica puto e quer bater na empresa, entendeu? Então, existem muitas áreas e muitos segmentos dentro dessa área de Customer Success, né? Para quem não entende inglês, a parte do sucesso ao cliente. Então, a gente chama de CS. Pode procurar no Google, procurar no LinkedIn, sucesso ao cliente ou Customer Success ou CS. Então, procurando sobre isso, gente, vocês vão achar uma infinidade de vagas, uma infinidade de profissionais, né? Então fica aqui a dica, se conecte com pessoas que entendem da área, que gostam da área, que trabalham na área, para que você entenda como funciona o dia a dia daquela pessoa, né? Inclusive, vou deixar aqui na descrição desse vídeo as redes sociais do Grasman. Se você quiser se conectar com ele, perguntar para ele, você que está começando a sua carreira e você quer de alguma forma entender como que você consegue ingressar nesse mercado, ou sei lá, você é um empresário e você quer pegar algumas dicas com ele, sei lá, pagar uma consultoria pro Grasman estruturar paga a mentoria, né? então, vai que o Grasman você faz o quer arrasta alguma pra coisa. cima. Então, eu quero deixar as palavras finais aí, primeiramente com o Grasman aí. Bom, é isso. Obrigado, pessoal. Quem quiser trocar uma ideia, seja sobre esse assunto ou qualquer outro, manual de piadas ruins, pode contar comigo. Pode chamar lá e tamo aí. Obrigado pelo convite, viu, Caio e Guilherme? Show, tamo junto. Opa, Show, tamo junto. É que eu tô mutando os dois microfones aqui. Tamo junto. E, gente, espero que vocês tenham gostado desse episódio aqui, né? Reforçando, caso você tenha interesse em participar dos próximos episódios aqui com a gente, tanto a gente antes, né, de novo, antes do episódio a gente abre a câmera, a gente abre a conversa aqui para você trazer os problemas da sua empresa ou os seus desafios que você está traçando, né? A gente deixa sempre um link na descrição de uma lista de interessados, né? A gente manda esse link para você que é um interessado, tá? E é isso daí. Então a gente está fazendo esses episódios de maneira quinzenal, por enquanto, da maneira que a gente, né, consegue atender e fazer esses episódios de maneira quinzenal. E bem provavelmente no futuro próximo a gente vai ter esses episódios semanais, né? A gente vai fazer essa iniciativa aqui de maneira semanal, justamente para você conhecer o ambiente, você entender como funciona o metaverso, né? O que é isso daqui que a gente está fazendo agora. A gente está num ambiente, né, imersivo, virtual, onde a gente tem essa experiência de estar conectado com as outras pessoas, né? Então é muito bacana a gente conseguir reunir essas pessoas. E às vezes você mora num lugar muito distante, às vezes você não tem dinheiro para pagar um evento, para você pagar num lugar onde tenham pessoas qualificadas para você trocar ideia. Às vezes você está num ambiente, você está rodeado de pessoas que elas não têm experiência, elas não querem estar onde você quer estar. Então é importante demais você estar num ambiente correto, com pessoas que estejam dispostas, que saibam, que evoluem, né? Sei lá, você mora no interior do Amapá,
você não tem como vir para São Paulo para você conseguir se conectar com essas pessoas, né? Então a internet ela te possibilita fazer essa conexão com as pessoas, né? E aqui você vai estar ao vivo com a pessoa, você não vai estar trocando mensagem com ela, né? Você vai estar aqui cara a cara com ela, conversando, fazendo pergunta, e então é uma oportunidade muito grande para você que quer se desenvolver em qualquer área que a gente aborda aqui na parte de marketing, dados, inteligência artificial, metaverso e negócios, né? Então aqui a gente falou um pouco de marketing e dados, né? Claro, a parte de CS está dentro da parte de marketing e é uma área assim que, cara, pelo menos até o Guilherme ele pode falar um pouco sobre isso, a área, cara, ela estourou no marketing nos últimos meses, né? O pessoal começou a ver realmente a importância de você dar a devida atenção para o seu cliente, né? Então é isso daí. Quer dar as últimas palavras aí, Gui? Eu só queria lembrar a galera que vai procurar a gente no Spotify. Estamos no Spotify. Estamos... Onde mais que a gente está, Caio? Quais são os outros podcasts? Rapaz, ali mesmo. Onde... Aí mesmo. Onde você procurar, nós estaremos. Deezer, Spotify, YouTube Music, Apple Music, a gente vai estar em todo lugar. E se bater 150 visualizações, como chama no Spotify? Não é visualização, é visualização? Como chama? Não sei. Caramba, se eu ouvir que 150 pessoas ouviu o nosso podcast lá no Spotify, no próximo a gente vai ter sorteio. Ó, isso aí eu não sabia, não. Sorteio é legal, hein? Vai ter sorteio. É massa. E a gente vai sortear. Então vamos ver, se bater 150 alguma coisa lá no Spotify, no próximo a gente vai ter sorteio. Fica aí, galera, quem estiver acompanhando, veremos os próximos episódios. É isso então, pessoal. Tenham um bom dia, boa tarde, boa noite, independentemente de quando você estiver assistindo esse episódio, e até a próxima. Tchau, tchau.